Olá, os estudantes da escola Israel Leocárdio, os demais visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane, sou professor de História e hoje nós vamos iniciar mais um capítulo. Dessa vez o capítulo será o capítulo 5, Hebreus, Fenícios e Persas. A respectiva aula de hoje, ou vídeo de hoje, nós traremos como assunto os hebreus. Faremos um breve resumo sobre os principais aspectos desse povo que viveu aí na antiguidade. A primeira informação que nós devemos entender é que a história dos hebreus tem especial significado para nós, ocidentais, porque constitui importante elo entre as civilizações do Oriente Próximo e a civilização ocidental. E, além disso, foi entre os hebreus que surgiu e se desenvolveu o monoteísmo ético, que serviu de base tanto para o judaísmo, que é a religião dos hebreus, quanto para o cristianismo, a religião da maioria dos brasileiros. E, para entender sobre a história deles, historicamente nós temos algumas fontes para o estudo dos hebreus. E dentre essas fontes, a gente pode citar o Antigo Testamento, e esse Antigo Testamento se refere ao livro sagrado dos hebreus, que é a Torá, né? A Torá é um livro que é composto por 5 partes, né? Ou seja, 5 livros bíblicos, que são divididos da seguinte forma: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles que constituem a Torá, a famosa Bíblia hebraica. Os cristãos, por sua vez, denominam esses 5 primeiros livros de Pentateuco. E a Torá é uma das fontes usadas pelos historiadores atuais nos estudos dos hebreus, né? Então, contém princípios jurídicos, narrativas históricas, poemas e mitos sobre a criação do mundo e da humanidade. Aí vemos a ilustração, né, do livro, no caso a Torá. Ela tem esse formato de pergaminho e ela representa muito para os hebreus, principalmente porque a leitura da Torá é vista pelos judeus de hoje, herdeiros da tradição hebraica, como aproximação com Deus. Por isso, eles realizam cerimônias de iniciação dos jovens nessa leitura. Além disso, para compreender sobre os hebreus, existem outras fontes para os estudos, né, da história deles. E nós temos aí a cultura material, onde é encontradas em escavações arqueológicas e escritos de pessoas que viveram em tempos antigos. Exemplo disso é o historiador judeu Flávio Joséfo, nascido em Jerusalém, que foi um dos grandes responsáveis aí por ter descrito um pouco sobre a história dos hebreus. Inicialmente, conta a Bíblia que os hebreus viviam do pastoreio nas proximidades da cidade de Ur, que fica localizado na Mesopotâmia, né? Certo dia, por volta de 1800 a.C., Deus confiou a um pastor hebreu de nome Abraão a missão de conduzir seu povo na busca por boas pastagens para o seu rebanho. Abraão, sua gente e seus rebanhos deixaram então a Mesopotâmia e, depois de muito tempo caminhar, chegaram em Canaã, a famosa Palestina, e lá se fixaram. Segundo a Bíblia, aquela era a terra que Deus reservara aos hebreus, a famosa Terra Prometida. Como vimos, Abraão foi responsável por levar o povo hebreu para a Terra Prometida, né? Mais ou menos na região da Palestina. E era uma região formada por uma pequena porção de terras férteis, a costa do Mediterrâneo e as margens do Rio Jordão. E segundo a Bíblia, era uma terra que jorrava leite e nesse ambiente acanhado que caracteriza o território da Palestina, os hebreus praticavam o pastoreio e a agricultura.
as famílias organizaram-se em clãs, cujos chefes eram chamados de patriarcas. Ainda segundo a Bíblia, os primeiros patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Este último teve seu nome mudado para Israel. Por isso, seus descendentes foram chamados de israelitas. Nessa imagem a gente vê a localização, né, da Terra Prometida, ou seja, a Palestina. Ficava bem próximo ali do Egito Antigo. Então os hebreus passaram a viver na Palestina, mas, segundo o relato bíblico, durante um longo período de seca e fome, os hebreus foram forçados a emigrar para o Egito, na época sob o domínio de um povo chamado Ixos. Enquanto durou essa dominação, os hebreus progrediram, chegando a ocupar posições de destaque na sociedade egípcia. Mas, com a expulsão dos Ixos, em cerca de 1550 a.C., os hebreus foram escravizados pelos faraós, sob a acusação de colaborarem com os invasores, ou seja, os hebreus foram acusados de estarem colaborando com o povo chamado Ixos. Então, essa dominação, esse período de escravidão, segundo os relatos, ele durou 400 anos, até que Deus novamente vai aparecer e dará ordens para que esse povo hebreu seja liberto da escravidão no Egito. E dentre um dos responsáveis, ou se não o responsável maior, seria Moisés, né? Moisés vai ter a missão de libertar o povo hebreu. Vale ressaltar que não será uma tarefa fácil, porque em tese o faraó não vai aceitar a liberdade do povo hebreu. Então, depois de um período de cativeiro liderado pelo patriarca Moisés, os hebreus se rebelaram e tentaram abandonar o Egito e retornar à Palestina. Entretanto, como eu falei, o faraó, na época que reinava no Egito, não aceitou que os hebreus fossem libertos. Então, Deus vai lançar sobre o Egito 10 pragas. E essas pragas, de certa forma, vão servir de base para que finalmente o faraó liberte os hebreus, né? Dê a liberdade aos hebreus. Então, como eu falei, Deus lançou as 10 pragas sobre o Egito, né? E essas pragas, como eu falei, tinham o objetivo de tentar libertar, né? Fazer com que o faraó libertasse o povo hebreu. E aí a gente tem aí as pragas, né? Que podemos citar aí a praga do sangue, né? O rio Nilo, juntamente com das águas próximas ao rio, se transformaram em sangue, né? Mas o faraó não deixou o povo hebreu ir embora, né? Também tivemos a praga das rãs, dos piolhos, das moscas, a pestilência, né? Onde todo o gado dos egípcios acabou morrendo, úlceras que apareceram na pele dos egípcios e de seus animais, granizo, né? A chuva de granizo caiu sobre todos os campos, a praga de gafanhotos que devoraram todas as árvores e plantas na terra do Egito, e a escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias. E aí o faraó prometeu deixar os israelitas irem, mas mudou de ideia. E por último, a 10ª praga, que foi a praga que fez com que o faraó libertasse, né? Todo filho primogênito na terra do Egito acabou morrendo. E o faraó finalmente deixou os israelitas partirem. Vale ressaltar que o filho do faraó acabou morrendo. E aí ele tomou a decisão de libertar o povo hebreu. Deixou ir. Mas ele acabou mudando de ideia e passou a perseguir o povo hebreu até o Mar Vermelho.
Então, pessoal, essa saída em massa dos hebreus do Egito é chamada de êxodo, palavra que em grego significa saída. E segundo a Bíblia, foi durante essa caminhada de cerca de 40 anos que Moisés recebeu de Deus, no Monte Sinai, 2 tábuas com os 10 mandamentos, o Decálogo, né? E o primeiro desses mandamentos dizia: não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento é a base da crença dos hebreus em um só Deus, né? Jeová. E aí, pessoal, nós temos o famoso milagre do Mar Vermelho, da travessia do Mar Vermelho, onde foi um obstáculo que Moisés encontrou junto com o povo hebreu, e Deus deu o poder que Moisés fizesse ou abrisse ali as águas do Mar Vermelho, possibilitando a travessia. E é nesse momento aí em que o exército do faraó já vinha se aproximando e acaba sendo engolido pelas águas após o povo hebreu conseguir atravessar, né? Então, após eles atravessarem o Mar Vermelho, eles atingiram a península do Sinai, como eu já falei, onde Moisés recebeu a tábua da lei, né? Ou os 10 mandamentos. E a partir dali promoveu a aliança de Deus e os hebreus. E aí, pessoal, volta-se para a Palestina, né? O desejo de voltar para a Palestina e voltar para a Terra Prometida. E vemos a imagem aí da travessia do Mar Vermelho, onde Moisés abre as águas, né? Um milagre exercido, né, por Deus, e aí permite com que o povo hebreu atravesse em direção aí à Terra Prometida. E como vimos, a tábua dos 10 mandamentos, que também Moisés vai receber no Monte Sinai. Então, pessoal, na sua volta à Palestina, os hebreus travaram uma luta árdua e prolongada contra outros povos lá estabelecidos. Então, quando eles retornaram para a Palestina, eles perceberam que lá estava vivendo outros povos. E dentre esses povos que nós podemos citar, tinham os cananeus e os filisteus, né? Na época, os hebreus estavam divididos em 12 tribos e eram comandados pelos juízes, nome que eles davam aos seus chefes militares, políticos e religiosos. O primeiro juiz hebreu foi Josué, que iniciou a luta pela reconquista da Palestina. Depois vieram outros, como Sansão, conhecido por sua força extraordinária, e Samuel, reconhecido como sacerdote. Com o passar dos anos, né, percebeu-se que era necessário formar uma monarquia hebraica. E a continuidade da luta pela Palestina exigia uma unidade de comando. Por isso, em 1010 a.C., as 12 tribos hebraicas uniram-se sob o comando de Saul, aclamado como o primeiro rei hebreu. Seu sucessor foi o famoso rei Davi, em cujo reinado completou-se a reconquista da Palestina. Na ocasião, Jerusalém foi escolhida para a capital do reino. Salomão, filho e sucessor de Davi, promoveu o comércio com a Fenícia, a Síria e o nordeste da África, e aliou-se aos comerciantes fenícios. No seu reinado, a introdução do arado de ferro causou aumento da produtividade agrícola, contribuindo, assim, para um crescimento demográfico. Além disso, Salomão teria mandado realizar inúmeras grandes obras, entre elas um palácio real e, ao lado dele, o monumental Templo de Jerusalém. Mas, para custear essas grandiosas obras e o luxo de sua corte, o rei Salomão aumentou os impostos, provocando concentração da riqueza e enorme insatisfação popular. Dentre uma das realizações do rei Davi e de seu filho Salomão foi a construção, né, do famoso templo de Jerusalém, ou o famoso templo de Salomão,
né? Alguns historiadores, inclusive, discordam dessa ideia e dizem que, com base em pesquisa arqueológica, a Jerusalém da época de Salomão era uma cidade pequena, acanhada, com poucos habitantes e sem capacidade nenhuma de realizar obras monumentais. Assim, para esses historiadores, a representação do templo é uma invenção sobre o passado. O governo de Salomão, dizem eles, não tinha condições de realizar uma obra dessa dimensão. Mas, pelos relatos bíblicos, né, foi construído um templo que tinha como objetivo guardar a famosa Arca da Aliança, né? E essa arca continha a Tábua dos 10 Mandamentos. Então, como se observa nessa imagem, temos aí a famosa Arca da Aliança, né, onde guardava a Tábua dos 10 Mandamentos. Logo em seguida, depois do governo de Salomão e após a sua morte, em 930 a.C., a insatisfação do povo e as disputas internas pelo poder levaram à divisão do reino em duas unidades, né? O reino de Israel, formado por 10 tribos e com capital em Samaria, e o reino de Judá, composto de 2 tribos com capital em Jerusalém. Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. Já o reino de Judá sobreviveu até 587 a.C., quando foi arrasado pelos caldeus, que destruíram o templo de Jerusalém e levaram milhares de hebreus como prisioneiros para a Babilônia. Esse episódio ficou conhecido como o famoso cativeiro da Babilônia. Quando os persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C., permitiram que os hebreus regressassem a Judá. Muitos então retornaram e lá reconstruíram o Templo de Jerusalém. Nos séculos seguintes, esses descendentes de Judá, judeus, foram conquistados sucessivamente por vários povos, entre os quais os romanos. Inconformados com a opressão romana, os hebreus promoveram uma das maiores revoltas ocorridas no interior do poderoso império. E algumas décadas após essa repressão violenta, em 132 a 135 d.C., os judeus promoveram outra grande revolta contra o poder romano, que foi igualmente reprimida com violência. Teve início, então, a famosa diáspora judaica, ou a dispersão do povo hebreu ou do povo judeu pelo mundo. E aí, devido às invasões e à conquista desses povos, e a destruição do templo, o que restou foi o Muro das Lamentações, né? O que você observa nessa imagem aí, um vestígio que se acredita pertencer ao último templo de Jerusalém. E hoje é um local de visitação, é o Muro das Lamentações, e é um local sagrado para o povo hebreu, né? Então, pessoal, a gente finaliza aqui o resumo, um breve resumo sobre os hebreus, tá? As próximas aulas a gente vai falar sobre os fenícios e os persas. Desde já, muito obrigado e até a próxima aula.